Olá, bem-vindos de volta. A gente está recebendo agora um expoente aqui do Rio Grande do Sul, que é o Rafael. Ele é diretor do Tecnopuc, que é um hub de startups e de incubação de empresas. E a gente tentou trazer ele no Sistema de Desenvolvimento Farmacêutico de 2019 e a agenda dele é super apertada e a gente conseguiu esse ano, podendo abrilhantar a nossa atividade com a sua participação. Então, não sei se a gente já consegue a conexão com o Rafael. O Rafael vai falar de uma questão muito importante, que é desaprender para aprender em um mundo hiperconectado. Nas palestras que eu participo, eu falo muito isso. Eu uso a fala do Alvin Toffler. Eu não sei se vocês estão familiarizados, mas os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem aprender ou desaprender, mas que não sabem aprender, desaprender e reaprender, né? E a gente precisa hoje estar aberto, né? Ter um mindset, uma mentalidade de um mundo em movimento, e a gente precisa estar sempre se reinventando todos os dias, e principalmente aberto, porque a verdade ela não é absoluta, né? A verdade ela vai mudando ao longo do tempo. A gente vai vendo outros conceitos, a gente vai se relacionando com outras pessoas, vai expandindo a nossa consciência e vai criando e ressignificando as coisas, né? Obrigado por estar conosco, viu? É uma honra mesmo. E a gente estava explicando há pouco que a gente tentou te trazer ano passado no nosso evento presencial e a gente não conseguiu entrar na tua agenda. E este ano a gente está sendo brindado aí com o teu conhecimento. Enorme prazer estar aqui. Joia, vou passar para ti então, tu tem o teu tempo e depois a gente dá sequência aqui às nossas atividades. Legal. Posso compartilhar a tela? Pode sim. Toca a ficha. Tá. Estamos enxergando aí? Estamos enxergando bem e ouvindo bem. Legal. Então começo já de imediato, é isso? Isso aí, tu pode colocar no modo apresentação aí tua tela e toca a ficha. Tá bem, perfeito. Já. Bom, então boa tarde a todos e a todas. É realmente um prazer, queria agradecer imensamente o convite da Diana, do Eugênio, de todos do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, realmente uma satisfação. O convite que me foi feito, né, nesse evento, onde tem alguns amigos palestrando, a professora Ana, o Léo Comparse, que deve palestrar aí também, e diversos outros palestrantes, programa muito, muito interessante. O convite que me foi feito foi para fazer uma fala sobre o que está aqui na tela, né, de aprender, desaprender e reaprender em um mundo hiperconectado. Então, eu vou me atrever a trazer um pouquinho de informações nesse sentido. Eu sou professor da PUC do Rio Grande do Sul, da Escola Politécnica, colega da professora Ana, e há mais de 10 anos atuo ativamente no ecossistema de inovação da universidade, especificamente nos últimos 7, dentro do Tecnopuc, que é o ecossistema de inovação da PUC. Eu não vou falar tanto do Tecnopuc agora, né, só trazer contexto. Muito do que eu vou falar, realmente, a gente se inspira no que nós vemos no ambiente do Tecnopuc, que hoje tem em torno de 178 organizações e aproximadamente 8 mil pessoas. O parque funciona, foi fundado oficialmente em 2003. Quando a gente pensa no aprender, desaprender e reaprender, me vem na cabeça a famosa frase do Alvin Toffler, né, dos analfabetos do século XXI não são aqueles que não vão saber ler ou escrever, mas realmente aqueles que não vão saber se adaptar ao mundo em que a gente vive, né? Os que não realmente, eu preciso aprender, desaprender e reaprender. O famoso mundo VUCA. Tem coisas aqui que eu não vou me repetir, eu estava dando uma olhada nas palestras do ano passado e tem muita coisa que se sobrepõe a coisas que vocês já viram, né, que esse público já teve contato, principalmente no ano passado, mas é importante para o contexto. Então, a gente vive num mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. A pandemia do coronavírus, ela acelerou tendências, ou seja, nós não estamos fazendo nada do que a gente não sabia que ia acontecer, mas talvez a gente imaginasse que pudesse acontecer daqui a, 5 anos. E aí vem a primeira reflexão. Toda vez que eu faço palestras sobre transformação digital, nova economia, gestão para o século XXI, eu sempre colocava um slide desse e dizia assim, essa casualmente foi do ano passado. Então eu dizia,
a minha pergunta era sempre, o que vai acontecer com o mundo daqui a 10 anos, né? Em 2029, quando eu fiz essa palestra, algo muito, muito similar em 2019. Só que com o coronavírus e com essa evolução, com a velocidade com que as coisas se transformaram, a gente, na verdade, não consegue mais pensar 10 anos. Aqui eu tenho uma foto, na verdade, um conjunto de 3 fotos que ilustram isto que está acontecendo no mundo. Então, pegar o exemplo da Praça São Pedro, né, um evento, né, da eleição de novo Papa, em 2005 e em 2013. Era o mesmo evento, no mesmo lugar, só que olhem a diferença, né, do uso da tecnologia, a diferença em 8 anos. E 7 anos depois, 2020, uma foto que eu não sei quantos de vocês que estão nos assistindo aqui tiveram a oportunidade de acompanhar, o Papa fez pela primeira vez em muitos anos uma missa na Praça São Pedro totalmente vazia, mas assistida por uma multidão de pessoas do mundo inteiro que assistiram ou ouviram rádio, TV, internet. Ou seja, aquela visão, a gente realmente foi para um extremo da disrupção tecnológica que fez com que a gente, no meio da pandemia, visse uma foto tão simbólica quanto essa. Então, eu não me atrevo mais a perguntar o que vai acontecer daqui a 10 anos, hoje eu mudo, eu digo assim, estamos em 2020, o que vai acontecer com o mundo em 2021? E a cada ano a gente tem que realmente entender para onde é que a gente está indo. Por que isso? Porque se a gente for olhar as tendências, hoje o recurso mais valioso do mundo são dados, não é óleo, não é commodity, é realmente o trabalho, os dados e as empresas de tecnologia, o que lidam com tecnologia, ou a tecnologia sendo utilizada, dados e tecnologia sendo utilizados em todas as áreas, sem exceção, inclusive, na farmacêutica. E alguns números, né? O custo que a gente tinha em 2000 para criar uma startup, né, na era da internet, e o custo que a gente tinha em 2015, dá para ver, né, o nível de evolução, o quanto a gente conseguiu evoluir, a redução desse custo. O título dessa palestra fala de um mundo hiperconectado, e esses próximos slides ilustram bem isso. Um mundo de 7,6 bilhões de pessoas, 67% tem dispositivos móveis, 57% tem acesso à internet, 45% são ativos usuários das mídias sociais e 42% usam recursos móveis, dispositivos móveis para acessar as mídias sociais. Esses dados são de janeiro de 2019. Se a gente pegar no Brasil, do total da população, eu tenho mais usuários de dispositivos móveis do que o total da população, tem gente que usa mais de um, 70% com acesso à internet, 66% ativos em mídias sociais e 61% em mídias sociais móveis. Então, o mundo é hiperconectado e muitas das indústrias, né, das áreas, elas realmente estão se transformando. Mas essa transformação, ela não pode ocorrer somente pelo entendimento de que a gente tem que digitalizar o negócio. Digitalizar é trabalhar a tecnologia para melhorar o negócio. Vamos, enquanto a gente não retoma a conexão com o Rafael, vamos ao vivo aqui, te passar para tentar fazer uma aterrissagem dessa primeira fala dele, e depois, se a gente conseguir, ele retoma. Eu acho muito interessante, porque realmente as coisas estão mudando, né? A frase mais ouvida no ano de 2020 travou. Você não estou escutando, você esqueceu o áudio aberto. E esqueceu o áudio aberto, ou o vídeo, às vezes é mais perigoso. Mas eu queria destacar nessa fala do Rafael, a importância dessas transformações que estão acontecendo no mundo. Mas, principalmente, eu queria trazer um pouco para a questão do desaprendizado farmacêutico. Porque desaprender, gente, ele é dolorido. Significa se desfazer de uma série de crenças, de uma série de ideias e ideais, às vezes, que às vezes foi o que nos forjou, o que nos fez ser quem nós somos. Né? Então, mais do que tudo, eu acho que o ato de desaprender, para poder aprender novas coisas, para poder fazer novas coisas, requer atitude e, principalmente, requer coragem. Nós precisamos ter essa disposição, essa vontade de querer o novo, de querer transformar.
né? E ter essa capacidade de mudar, principalmente a nossa forma de olhar, de perceber o outro, de sentir o que o outro está fazendo. Eu achei muito interessante nas palestras da manhã exatamente essa necessidade que nós precisamos de começar, de nós, como profissão, começarmos a enxergar para além daquilo que nós sempre fomos, para além da farmácia, para além da indústria farmacêutica, para além da farmácia hospitalar. Nós precisamos começar a enxergar, a desaprender um pouco disso e aprender um pouco mais o que, afinal, cria valor para a sociedade. O que agrega valor, o que cria condições para que os farmacêuticos possam transformar a realidade das pessoas e do uso dos medicamentos no país, de formas que nós consigamos deter, mitigar ou pelo menos reduzir a verdadeira epidemia que nós temos de problemas que os medicamentos causam. Então, essa atitude positiva com respeito à mudança é uma questão que não é exatamente fácil. Ela requer coragem, ela requer atitude. Eu queria voltar e insistir muito. Nós precisamos fazer esta indagação de forma muito profunda como profissão. Em que atividades ou em que serviços nós realmente agregamos mais valor para a sociedade? O que daquilo que nós fazemos melhora verdadeiramente a vida das pessoas? Eugênio. E isso, esse incentivo à agregação de valor, eu acho que deveria ser o cerne, o núcleo do nosso fazer farmacêutico, da nossa reflexão farmacêutica. Porque muitas vezes a gente acaba envolvido no dia a dia, tendo que tomar decisões, e aí eu reforçaria a manifestação da Ana Lígia a respeito da nossa dificuldade em tomada de decisões e a baixa autoestima profissional, quer dizer, essa necessidade de sempre estarmos perguntando aos outros se está tudo bem, se as nossas decisões foram boas ou não. Então, essas atitudes nós precisamos mudar e ser mais afirmativos. Joia. Ser mais afirmativos no sentido de agregar valor. Oi. A gente conseguiu aqui o contato com o Rafael retomar. Pois, por favor. Pedir para o Rafael conseguir fazer finalizar a atividade dele. E aí a gente volta com o Eugênio. Maravilha. Estão vendo aqui a apresentação? Está entrando aqui para nós. Pode colocar em modo apresentação que a gente consegue enxergar de novo. Excelente. Sim. Retomou. Legal. Bom, gente, desculpa aí o mundo conectado e online que a gente vive está sujeito a isso, mesmo no melhor ambiente possível. Então, só voltando aqui, eu estava acompanhando a reflexão do Eugênio, essa questão da nossa necessidade de se reinventar, e isso vale para todas as áreas, não é só na farmácia, não é só na minha área na computação, não é na educação, onde eu atuo há mais de 15 anos, todas as áreas sem exceção. A questão não é se vamos ter que, é quando, e a pandemia acelerou muitos desses processos. Aí eu vou trazer só algumas reflexões, coisas que eu fui buscando na internet, só para vocês verem o quanto isso está presente na indústria farmacêutica. Então, estudos sobre disrupção na indústria farmacêutica. Todos eles têm links aqui que depois vocês podem ler, 2017. Disrupção na indústria brasileira, entre elas a área farmacêutica. Aí materiais já internacionais, oportunidades e desafios na indústria farmacêutica em 2019, aí falando dos cuidados centrados no paciente, como a tecnologia está criando disrupção na indústria farmacêutica, uma era digital na indústria farmacêutica, isso de 2018, enfim, posso ficar aqui a tarde inteira falando e trazendo. Tem um estudo da KPMG, que eu já coloquei o link também, que saiu em 2017, da evolução para a revolução, uma visão de 13 anos, até 2030, na área farmacêutica, e o que vale para todas as áreas. A gente tem que criar a disrupção, ou a gente vai ser, entre aspas, disruptado, um termo que não existe, mas a gente vai ser atropelado pela disrupção. Então, como é que eu sempre me posiciono nisso? Eu sempre digo o seguinte: o mundo está evoluindo rapidamente, as novas tecnologias estão aí.
Mas não adianta só a gente entender as novas tecnologias e digitalizar o que a gente tem. Vamos nos tornar um professor melhor ou alguém, nosso negócio, seja ele qual for, melhor. A gente tem que entender que o nosso modelo de organização ele vai sofrer algum impacto. Organizações, desde sempre, elas ou morrem ou se transformam. A diferença é que o ciclo para isso acontecer é cada vez menor. Antigamente tinha 20, 30 anos, hoje não. A gente tem que criar uma adaptação cada vez em ciclos menores. E uma nova mentalidade. E aqui eu destaco o título dessa minha fala. A mentalidade não é da organização somente, é de todos os profissionais. A nova mentalidade, como a gente se coloca no exercício da nossa profissão, seja ela qual for, seja o momento que a gente tiver. Então, rapidamente, primeiro, novas tecnologias. E o pessoal fazia as previsões para 50 anos. Então, era previsões para 2006. E tinha coisa aqui em 1956 que se falava da TV que simulava uma moldura na parede, por exemplo, de abertura automática de portas de casa através de interfone. Essa reflexão sobre a tecnologia, ela continua, só que a gente não faz mais previsões de 50 anos, a gente faz previsões de 2 anos, de 3 anos. Apple e Samsung, para pegar as duas maiores empresas hoje duas das maiores no mercado de dispositivos móveis, elas lançam produtos anualmente. Então, a gente vai muito rapidamente ter a capacidade de saber qualquer coisa, de qualquer lugar, a qualquer hora. O custo de armazenamento de dados é quase perto de zero. Antes era um custo elevado, agora quase perto de zero. Empresas ou produtos clássicos do passado, pega a Olivetti, a máquina de escrever, a Microsoft entrou e a gente não viu, mas lançou, junto com a Intel, computadores, os famosos PCs, substituiu a máquina de escrever. Netflix fez com que todas as unidades da Blockbuster no mundo inteiro fechassem, e a Blockbuster podia ter comprado a Netflix. A Kodak foi à falência porque apostou nas fotos analógicas e não nas fotos, na experiência digital fotográfica, então é um case muito estudado no mundo inteiro. E tem um dado para mim que eu ouvi uma vez de um dos fundadores da Singularity University, de uma escola de educação executiva do Vale do Silício, que para mim, eu nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista. Basicamente, o Peter Diamandis, que foi quem trouxe essa visão, ele dizia o seguinte: lá naquele primeiro gráfico que eu mostrei, metade do mundo hoje está conectado à internet. Metade do mundo não tem acesso à internet. Existem estudos para fazer com que todo o mundo, num período aí, num intervalo de até 5 anos, todo o mundo, as 8 bilhões de pessoas, acessem a internet. No momento que eu dou acesso à internet a mais 4,2 bilhões de pessoas, que é o que esse dado aqui mostra, eu vou ter mais cérebros, mais gênios, mais pessoas conectadas acessando a informação como a gente hoje acessa, como a gente está aqui conectado nesse evento. E aí a gente vai ter coisas, ou vai enxergar oportunidades de coisas que a gente não consegue hoje, porque, de novo, essas 4 bilhões de pessoas, elas enxergam de um jeito e eu vou dobrar a capacidade, a quantidade de pessoas que vão estar conectadas. Então, a tecnologia nos ameaça, mas ela também cria oportunidades. É o copo meio cheio e o copo meio vazio. O segundo tripé daquilo que eu considero importante para aprender, reaprender, desaprender e reaprender, é entender que as organizações vão mudar. Não é uma opção, é uma obrigação. A gente tem que se adaptar continuamente. Salim Ismail traz um conceito de organizações exponenciais, que são aquelas que crescem pelo menos 10 vezes maior, em um número cada vez 10 vezes maior a partir do uso de novas estratégias, de formas de organização e de tecnologias que criam a disrupção no negócio. Então, o exponencial, ele surpreende, ele é intrigante, ele é dissimulado, ele é desconfortável, no bom sentido, e o linear é o aceitável, é o razoável, é o confortável, é o evidente. Cada vez mais a gente vai ver gráficos assim, né? Número de usuários do Airbnb, ou número de usuários do Instagram, ou números de pessoas consumindo, por exemplo, cursos online, formações online. Tem um gráfico de Harvard que mostra que em um ano, Harvard teve mais acesso a objetos de aprendizagem online do que todos
os anos da sua história. Eu acho que as reflexões do Rafael são realmente muito pertinentes. E não é querer ser profeta de mim mesmo, mas a gente, na palestra do ano passado do STF, eu falei mais ou menos o que ele está falando agora, né? De que ou a profissão farmacêutica faz a sua própria disrupção e cria novas maneiras de chegar nas pessoas e atender as necessidades das pessoas, ou a farmácia vai ser disruptada, né? Vai ser transformada. Então, na verdade, no fundo, a questão se resume: nós, enquanto profissão, enquanto... E aí, quando eu digo profissão, é nós farmacêuticos, profissionais, não necessariamente nós empresários, né? Ou nós nos transformamos e transformamos aquilo que nós estamos fazendo para criar valor para as pessoas, para criar efetivamente valor em saúde, ou existe uma grande probabilidade de que a gente venha a se tornar irrelevante, né, dentro do contexto da saúde pública. Né? Eu acho que essa questão de que o Rafael levanta, de não digitalizar o velho, é fundamental. Porque infelizmente, eu tenho acompanhado alguma coisa aí do movimento de algumas startups na área farmacêutica e algumas coisas, e a gente vê sempre mais do mesmo. É um aplicativo para fazer delivery, é um aplicativo para fazer aderência ao tratamento, é um aplicativozinho para aumentar as vendas, mas eu acho que está na hora de mudar, está na hora de pensar em outras coisas que efetivamente agreguem valor. Porque, voltando e frisando, ou nós nos transformamos ou seremos transformados. Era isso. Rafael, eu peguei aqui o gancho final aqui. Não, eu voltei aqui, estou aqui de volta. Joia, Rafael, vamos fazer a tua conclusão, tuas palavras aí, para a gente fazer o fechamento em razão do nosso tempo, né? Não tem problema, só me diz onde é que quando aqui está tudo funcionando, aqui não perdi a conexão, só onde cortou aí para vocês. Tu estava trazendo os dados para a gente, enfim, dessa transformação digital que está acontecendo no mundo. E esse impacto. Então, legal, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui só a apresentação para fazer um fechamento. Realmente eu não sei o que pode ser, o que pode ter ocasionado essa queda. Mas, então, só para fechar essa reflexão da questão, né, pegando o gancho do Eugênio, ou a gente se transforma ou seremos transformados, eu sempre digo que nós temos 3 opções. Ou a gente muda por oportunidade, senão a gente vai mudar por necessidade, ou senão a gente vai ser atropelado. Não tem uma quarta opção, é uma dessas 3. E essa sensação de a gente estar muitas vezes atrasado é por causa desse gráfico aqui. A disrupção tecnológica faz com que a gente se sinta improdutivo, a gente trabalha de um jeito e a tecnologia está lá na frente. Mas, na verdade, a gente teria que olhar esse gráfico através de 4 curvas. Para a gente acompanhar a evolução tecnológica, nós, como indivíduos, temos que nos adaptar para influenciar a mudança dos nossos negócios e para, consequentemente, influenciar a mudança de políticas públicas onde esses negócios atuam. Então, é um jogo de 3, o tripé que eu coloquei: mentalidade, novas organizações e em função dessa disrupção dessas novas tecnologias. E entender essa transformação toda a partir do quê? De uma necessidade de evolução na nossa forma de trabalhar como profissionais e da transformação dos nossos negócios, né? Ou seja, a transformação ela não é tecnológica, a tecnologia é meio para uma transformação dos nossos negócios, por uma nova forma da gente se relacionar, olhando também para a estratégia, para a cultura e para pessoas. Então, acho que, né, fixando nesses 3, tecnologias, organizações e mentalidade, eu fecharia essa reflexão. E fica aqui os meus contatos, peço desculpas aí pela queda e agradeço, né, o convite, é realmente um prazer estar aqui com vocês. Excelente, Rafael. Pedir para a gente fazer essa reflexão da transformação digital. Ela está presente no nosso dia a dia, a gente tem inúmeras ferramentas hoje que nos levam para essa realidade. A gente vê o 5G chegando com força, ainda tem muita discussão de
indo para o lado político às vezes, mas a gente precisa entender que essa mudança veio para fazer a gente repensar a nossa forma como a gente faz a nossa prática profissional. Se tu tivesse, Rafael, que elencar, trazendo para a área de saúde, uma desse grande impacto que a transformação digital está fazendo, que a gente vai precisar desaprender e reaprender novamente, o que tu citaria assim como que a gente precisa estar antenado nisso tudo que tu trouxe de tendências? Eu acho assim, que vou dar um exemplo aqui na própria universidade, aqui na PUC. A gente está tendo uma experiência de colocar uma disciplina de inovação e empreendedorismo dentro de um curso de medicina, só para trazer esse exemplo. E até então, pouquíssimos alunos tinham conhecimento, somente aqueles que realmente tinham interesse em empreender tinham conhecimento sobre isso. Então eu acho que buscar informações sobre tendências do que está acontecendo no mundo, o mundo mudou e vai afetar a nossa área. Então, empreendedorismo, inovação. Eu lembro de um curso que a gente teve aprovado aqui na PUC de biotecnologia farmacêutica, que quando a CAPES aprovou o curso, um dos pontos comentados foi justamente tinha disciplinas no curso de gestão de projetos, coisas que não era comum ter na área de domínio farmacêutico. Então, buscar a capacitação e o aprimoramento profissional nesses temas, na minha visão, eu diria assim, o mínimo é a gente ter o conhecimento da nossa área, mas o que vai nos diferenciar é o quanto a gente extrapola a fronteira da nossa área e busca esse complemento de coisas que estão orbitando no nosso entorno. Então, só para dar 3 exemplos, gestão de projetos, inovação e empreendedorismo, eu acho que são fundamentais para qualquer área. Joia, Rafael, obrigado. Quero agradecer a participação tua, do Eugênio, trazendo para nós essas informações importantes desse cenário de transformação digital. E a gente vai dar sequência aqui na nossa atividade. Uma honra estar com vocês, depois a gente retoma. Tá bem? Legal. Obrigado pelo convite. Obrigado.